eu quero convidar você a aquietar seu coração e receber a ministração da palavra. Então, por favor, feche seus olhos e comigo ore mais uma vez e vamos buscar da parte do Espírito de Deus toda a iluminação, revelação, inspiração para o tempo que passaremos aqui estudando a palavra do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, esta linda manhã de domingo. Os meus irmãos queridos, preciosos, que nos acompanham pela internet, sabemos que o culto nunca é online, Senhor, porque o culto que fazemos, prestamos, não são para pessoas, o culto que fazemos é para o Senhor, e todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, o Senhor é aquele que está e sempre estará ao nosso lado. Então é impossível um culto a Ti ser online, porque o Senhor, através do Teu Filho Emanuel, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, o Senhor está e sempre estará. Então, Senhor, é uma experiência real e nós Te agradecemos por isso. Pedimos, Espírito Santo, que toda a revelação, toda a palavra de conhecimento, todos os dons do Senhor sejam neste momento, ó Deus, manifestos de forma que o Teu povo consiga receber, compreender e frutificar a boa palavra que vamos semear nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro com fé. Amém. Pegue sua Bíblia, seu tablet, seu celular, se você é das antigas, papel, caneta, né? E vamos conversar um pouco nessa manhã. Eu quero dar continuidade à linha de pensamento de domingo passado, onde falamos sobre guerra cultural. E eu quero falar como parte 2, vamos colocar dessa forma, a partir do que conversamos no último domingo. Falamos dos amigos de Daniel, e aqueles 3 amigos foram jogados na fornalha, e fizemos uma analogia com os dias de hoje, como que esta pressão de tentar parar o que Deus está fazendo é tão grande, mas temos em nosso favor o quarto elemento, nos referindo, é claro, àqueles homens na fornalha, o quarto elemento, Jesus, né? Porque Nabucodonosor, quando olha para dentro da fornalha, havia jogado 3, mas ele enxergava 4, e o quarto elemento era Jesus com eles. E nós então falamos que nesta guerra cultural nós já somos mais que vencedores, mas não podemos nos omitir, não podemos nos calar e não podemos ficar assimilando as mentiras e as imposições que o inimigo tem colocado através de tantas pessoas, ideias que vêm para poder corromper princípios que nós adotamos, abraçamos e consideramos que são benéficas, certas para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. É incrível como que conceitos de família, de honra, respeito têm caído por terra, e uma grande anarquia quer ser proposta em nome de uma liberdade, queridos, que na verdade é uma prisão. Então, nesta palavra, onde tem como objetivo trazer à tona toda a verdade, nós queremos continuar falando sobre esta estratégia do diabo. É incrível como que a fake news ganhou uma grande notoriedade nestes tempos. E esta palavra fake news, como se num combate a ele fosse algo bom, mas na verdade se tornou inspiração ideológica, porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o pai da mentira é o diabo, e toda mentira tem como objetivo destruir, matar, mesmo que num primeiro momento possa ter um pensamento bom para tentar proteger algo, mas se o pai dessa desgraça, que é a mentira, é o diabo, não tem como a mentira de alguma forma ser boa. E então, queridos, é claro que todo combate à mentira é algo extraordinário. Agora, deixa eu te falar uma coisa, estão fazendo dessa tal fake news uma bandeira ideológica, e eu vou te falar uma coisa, irmão, como se os bastiões da justiça que detêm a verdade querem agora levantar esta bandeira de que nós rechaçamos o fake. Para lá, irmão. Que negócio é esse? Primeiro, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que fake news não é algo recente. Mentira está na humanidade desde que o pecado entrou na humanidade.
A gente vê, por exemplo, Neemias. Neemias, ele exilado, e ele então... ele servia ao rei Artaxerxes, e ele viu os muros de Jerusalém sendo derrubados, seus portões destruídos, queimados, e ele quer restaurar, e ele recebe a autorização do rei, e ele vai e começa a trabalhar. Ele quer reconstruir os muros, e os muros estão sendo levantados. E aí, meu irmão, você vê Sanbalate, Tobias, uma galera se levantando para de alguma forma tentar parar aquilo que o Espírito de Deus havia compelido Neemias a fazer. E quando a pressão, a conversa não dá certo, meu irmão, começa-se a rede de fake news. E aí você começa a ver Sanbalate e Tobias compartilhando mentiras e acusando e etc e tal. Aí, meus irmãos, qual é a posição de Neemias? Simples, ele diz o seguinte: vocês podem espernear, vocês podem falar o que vocês quiserem, eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar o que eu estou fazendo. Eu não posso parar o que eu estou fazendo para poder dar ouvido à conversa fiada. Então essa estratégia não é nova, essa questão de fake news, isso é desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo. Mas a gente vê uma bandeira falsa sendo levantada e uma defesa, meu irmão, assim, falsa com relação a esse movimento contra a fake news. Os que mais defendem fake news hoje em congresso e nos grandes escalões do judiciário são aqueles envolvidos com as maiores mentiras. É só você ver. Então como que alguém que é envolvido em grandes mentiras, escândalos de mentiras, podem defender e querer jogar na prisão aqueles que estão sendo acusados de compartilhar fake news? Palhaçada, irmão. Essa é uma estratégia do inferno, acusar os outros daquilo que você é e faz. Essa é uma estratégia esquerdista, uma estratégia asquerosa. E eu quero trazer para você mais um texto sagrado e, mais uma vez, mostrar que não é algo novo. E eu quero falar desta arma do diabo que é o blefe. Tá certo? Fake news é um blefe. A mentira é um blefe. E é uma arma que o diabo usa para tentar roubar a sua fé. Vamos ao texto que encontra-se em Isaías 36, a partir do versículo 13. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão, de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez Deus de qualquer nação livrou a terra das mãos do rei da Síria. E, meus irmãos, a gente vê aqui essa estratégia infernal de tentar imprimir ao outro medo por conta de uma notícia que não é real. Bem, deixa eu dar um pano de fundo para aqueles que não têm tanta intimidade com essa história ou com o contexto bíblico. A minha intenção, na verdade, é desmascarar diante dos teus olhos Satanás, suas mentiras. E a minha oração é que estas mentiras caiam por terra em nome de Jesus. Eu vejo muitos irmãos caindo nestes blefes, acreditando nas mentiras ardilosas. E às vezes eu vejo pessoas, não poucas, entrando num desespero, irmão, porque estas notícias, essas mentiras, estes blefes já estão tomando conta das grandes mídias e as pessoas estão ficando depressivas porque não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Que luz do fim do túnel você quer ver se o sol da justiça brilha sobre nós?
Que história é essa de procurar luz no fim do túnel se nós estamos nos braços daquele que é o sol da justiça? Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: teu problema não é procurar a luz, teu problema é abrir os olhos e enxergar quem de fato te toma nos braços. Porque eu tenho convicção que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus e a terra, aleluia. De tantas armas que o inimigo tem, a única que ele realmente pode usar contra o povo de Deus é mentira. Exatamente pelo que eu acabei de falar. Se temos as promessas, se temos a verdade, se temos Jesus, que detém toda a autoridade no céu e na terra, todo o poder foi dado a Ele. Se nós estamos com Ele, nos braços dEle, a única forma do diabo ganhar alguma coisa em nossas vidas é nos levando a acreditar nas mentiras dele, que na verdade é um blefe. Quando eu olho para a vida de Ezequias, eu percebo claramente esse ataque ardil de que Satanás, ele vem repetindo essa estratégia no decorrer da história. Segundo Reis, a partir do capítulo 8, nós vemos vários reis antes de Ezequias: Jeorão, Acasias, Jeú, Joás, Joacás, Jeoás, Amazias, Jeroão, enfim, todos eles, sem exceção, fizeram o que o Senhor reprovava. Todos eles. Às vezes alguns acertavam em algumas coisas, mas não obedeciam o Senhor em tudo. A história em questão que Isaías está relatando, que eu li o texto de Isaías, mas seu contexto está em 2 Reis. A história começa aqui no capítulo 17, porque no reinado anterior de Oséias, ele praticava o que o Senhor reprovava. Então o rei da Síria, Salmanaser, atacou e Oséias se sujeitou a ele, se tornou um vassalo e teve que pagar impostos, enfim. Quando Oséias tentou alguma coisa, o rei se levanta e o joga numa prisão. Ele invade a nação, atacou Samaria, tudo isso por castigo, na verdade, porque a nação se distanciava do Senhor, como a gente pode ver no versículo 7 de 2 Reis 17. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tiraram do Egito, sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. Então perceba, meus irmãos, a única forma de você ser atingido por estes blefes, mentiras e levantes é quando você sai debaixo da cobertura de Deus. Quando você está debaixo da cobertura de Deus, você está protegido e guardado por Ele. Não é Deus que tira a mão, é você que sai debaixo. Queridos, chega então agora Ezequias. E no versículo 3 diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, aleluia, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés ainda havia feito lá atrás. Lembra? Eu citei isso em alguns sermões há pouco tempo, mas eu quero chamar a sua atenção, porque até o versículo 7, o texto diz: o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. E então ele se rebela. Quem se rebela? Ezequias, mas não contra o Senhor, contra o rei da Síria. Esse Ezequias agora é um homem de Deus, um rei que Deus levanta. Ele está andando em retidão e ele promove um avivamento no meio da nação. Bom, esse é o contexto. Um rei ponta firme, um rei que quer fazer a coisa certa, um rei que ama o Senhor, um rei que está fazendo a coisa certa na hora certa, no momento certo. Glória a Deus. Então eu quero dividir com você essa meditação em duas partes. Primeiro, como é que os blefes do inimigo se levantam, surgem? Quais as características? E segundo lugar, como é que eu vou combater estes blefes? Porque, meus irmãos, depois de 25 anos que o Ezequias está reinando, aliás, ele começa a reinar aos 25 anos de idade. No 14º ano do seu reinado. Parece que está indo tudo bem, né, irmão? 14 anos. Está fluindo. Mas no 14º, no ano de número 14, 14º ano, o rei da Síria se levanta contra ele. Invade as cidades fortificadas de Judá e conquista. Então vamos lá. Está preparado?
Primeira parte da mensagem. Vamos ver como são esses blefes. Primeiro, você tem que entender, querido, que você não pode se assustar quando o diabo ataca. Ali no versículo 13 do capítulo 18 do 2 Reis, diz exatamente o que eu acabei de citar. No 14º ano, o diabo se levanta. O diabo se levanta. Se durante sua caminhada cristã você em nenhum momento bater de frente com o diabo, talvez seja um sinal que você esteja andando na mesma direção que ele. Embates vão acontecer, porque lá em Gálatas capítulo 5 diz, queridos, que a nossa carne está na contramão do Espírito. A carne quer as coisas que promovem morte, corrupção. As coisas do Espírito, elas querem vivenciar, viver, promover aquilo que é do céu, vida eterna. Eu começo a pensar sobre a linha do tempo de Deus, não apenas a minha própria linha, como citei também domingo passado. E quando eu olho para a linha do tempo de Deus, eu vejo um planejamento de Deus que quer levar você e eu à vitória, quer levar você e eu à vida abundante. Ele quer que, através da nossa contribuição nessa vida, cooperemos com o plano maior dele, que é fazer com que os céus sejam manifestados na terra. Não vamos viver a eternidade aqui na terra. Há um lugar espiritual que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Ele criou o mundo para a glória dEle e para que o mundo pudesse testificar a glória dEle. E nós sabemos que o diabo quer fazer é usurpar algo que não lhe é devido. E a principal usurpação que o diabo quer é a adoração. Porque, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Somente aquele que é digno pode ser adorado. Somente Deus deve ser cultuado. E o objetivo do diabo é justamente roubar, usurpar essa adoração. E a forma que ele tem de fazer isso é parar a igreja. Você consegue imaginar, queridos, quantos bilhões de pessoas no mundo já? Estimam-se que mais de 2 bilhões de pessoas já cultuam a Jesus de Nazaré e o reconhecem como Senhor e Salvador. Estamos chegando aí para perto de 8 bilhões de pessoas no mundo, mas Jesus profetizou, porque, meu irmão, Deus vem através do seu Filho Jesus à humanidade e através da vida, do ministério dele que durou 3 anos, ele treinou durante os 3, ele treinou 12, dos quais um se matou, que era o traidor, mas depois Paulo foi agregado, e essa equipe de 12 apóstolos fizeram que o evangelho se multiplicasse por ação poderosa do Espírito Santo que habita em nós. E aí, irmãos, nós podemos ver que o papel da igreja é triunfar com Cristo, porque o propósito, o objetivo, o que ele quer é que essa verdade tome conta de toda a terra. E conforme o evangelho vai alcançando, realidades vão sendo transformadas. Minha vida foi transformada. A sua vida, você que me assiste, que me ouve agora, sua vida foi transformada porque o evangelho chegou na tua casa. Um irmão muito querido, o Leão, ele estava conosco, estávamos pedalando essa semana, e ele compartilhou, falou: pastor, encontrei um amigo meu em tal lugar, e esse amigo disse: eu estou tão preocupado, eu estou cansado, e tantas coisas. E esse amigo é alguém que tem condições e trabalha, não é alguém que está desempregado, não é alguém que está doente, mas uma angústia. E aí, nesse estabelecimento comercial onde eles se encontraram, o senhor Leão disse assim: você não quer entregar sua vida a Jesus? Mas como é que é isso? Vem cá, ele falou de Jesus ali em poucos minutos, faz essa oração comigo. Meu irmão, ele fez aquela oração, coisa simples. Eles estavam num estabelecimento comercial na cidade, isso deve ter umas 2 semanas no máximo. Quando foi à noite, esse amigo ligou, que já é um senhor, ligou para esse irmão nosso, o seu Leão, e disse assim: por favor, você tem que vir aqui em casa e falar para minha esposa o que você falou para mim, porque a minha vida foi transformada. Como é que alguém pode experimentar uma transformação em tão pouco tempo? Como é que alguém pode ter uma experiência tão forte? Porque, meu irmão, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é tudo que você procurou a vida inteira. Jesus, quando entra na nossa casa, ele muda a nossa história, como foi na história de Zaqueu.
E o que o diabo quer fazer é que esta mensagem não seja anunciada. Por isso querem igrejas fechadas. Por isso querem, através de mentiras, blefes, de alguma forma, acuar a igreja e impedir você que compartilhe e fale daquele que pode transformar a história da humanidade. Muitos desistem no começo ou no meio do caminho por conta dos levantes do inimigo. Tem muita gente que está dizendo: pastor, tanta gente se esfriou, tanta gente está indo embora durante essa pandemia. São pessoas que estão assustadas por conta do levante de Satanás, do ataque dele. Mas, meu irmão, eu estou aqui para te dizer, é um blefe. Eu não estou dizendo que o vírus não é real, não estou dizendo que pessoas não estão morrendo, não é isso, meu irmão. O blefe, olha aqui para mim, o blefe ao qual me refiro é de fazer você acreditar que acabou, que não tem mais jeito, que a tua empresa faliu, que agora você não sei o quê, que a melhor coisa que você faz é morrer. Esse é o blefe. Eu acredito numa igreja vitoriosa. A história um dia terá um ponto final. A Bíblia diz que tem, um dia terá. Mas, meu irmão, não é do jeito que as pessoas estão pensando. Tem gente que está aguardando a manifestação da besta. Eu estou para te falar que está cheio de besta nesse mundo, irmão. E tem gente que é mais besta que a besta porque acredita numa besta, meu irmão, eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar, meu irmão, você tem que acreditar na verdade da palavra de Deus, porque a história termina com a igreja triunfante. A igreja é colocada na terra para ser sal e luz. Você e eu somos o elemento da verdade para transformarmos essa nação. Você e eu não fomos chamados para sermos água morna. Você e eu fomos chamados para sermos sal e luz. A luz ilumina e o sal apenas não dá sabor. O sal purifica. O sal por onde vai, por onde é espalhado, meu irmão, ele promove vida, conservação. E o diabo, sabendo disso, ele quer atacar e fazer com que você se cale, não fale, fique amedrontado, porque a primeira reação de quem tem medo é se calar. E aí você começa a tomar decisões e atitudes equivocadas, como aqui eu enxergo o Ezequias fazendo. Vamos continuar. Thomas Brooks, ele escreveu o seguinte: Satanás promete o melhor e paga com o pior. Promete honra, paga com desonra. Promete prazer, paga com dor. Promete lucro e paga com prejuízo. Promete vida, mas ele paga com a morte. Segunda característica deste blefe, deste levante: quando você abre concessões para Satanás, o pior sempre está por vir. E aí, meu irmão, eu quero parafrasear um pouco para a gente ganhar tempo. Mas a gente vê que o rei Ezequias foi sitiado. E eles ficaram com medo. Ficaram com medo, se amedrontaram. Porque as acusações, as ameaças, a pressão era muito grande. E aí os comandantes e o exército que rodeava, dos lados de fora, as pessoas em cima do muro, ouvindo as ameaças: vocês vão morrer. E vocês não vão ter o que comer, vocês não vão ter o que beber. E aí vem a proposta: olha, para de ouvir o Ezequias. É só você continuar lendo, versículo 17, lá do 2 Reis, capítulo 18, capítulo 17, 19. Vem aqui com o rei da Síria, que a gente é bonzinho. Não foi o enunciado que eu li domingo passado no sermão, de um documento lá em Boston? Pessoal, Lúcifer é amor. Vem fazer amizade. Olha, nós vamos conduzir vocês para um lugar que mana leite e mel. Um lugar como esse, que também mana leite e mel. Thomas Cousmades, ele escreveu: Satanás não trabalha ao acaso, mas ele ataca sistematicamente. Terceira característica: Satanás tentará levá-lo a acreditar nas mentiras. E aí, queridos, olha que interessante, o comandante, no versículo 19 diz, o comandante de campo lhes disse: digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria:
Vocês estão baseando a confiança de vocês onde? Em quem? E aí ele começa a falar, você está pensando que vai comprar apoio do Egito? Aquele caniço quebrado que quem se apoia fura a mão. E aí, meu irmão, eles vão intimidando, porque eles querem que você acredite de uma forma ou de outra nessas mentiras ardilosas. E a gente vê essa mesma pressão acontecendo nos dias atuais. Mentiras são colocadas, mas eles não apenas espalham, eles querem fazer pressão para você acreditar nessas mentiras. Porque dizem que uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Uma mentira nunca se torna verdade, mas ela se camufla e pode ter a influência da verdade no sentido de que aquilo pode penetrar dentro do seu coração. Terceira característica deste levante, nesta grande guerra cultural, Satanás tentará levá-lo a acreditar nessas mentiras. Tome cuidado. Perguntas como essa surgirão. Quem é você para não acreditar? E aí, meus irmãos, a invertida é tão grande que quando você se nega a acreditar nessas mentiras, eles vão chamar você de maluco, vão chamar você de gado, vão chamar você de tantas coisas. Porque a intimidação é muito grande. As estratégias do diabo são as mesmas. O diabo é tão inescrupuloso e astuto que ele usa o nome de Deus para proferir mentiras. Porque nessa acusação, onde os comandantes do rei da Síria estão se declarando contra o povo de Israel que estava sitiado, contra o rei Ezequias, ele dizia, o próprio Senhor me disse que marchasse contra vocês. E meu irmão, as mentiras vão sendo colocadas. Uau! Se Satanás ousou utilizar as escrituras para tentar Jesus, irmão, ele não vai ter escrúpulos em usá-las para enganar os homens. E por isso que a gente vê tantos púlpitos no Brasil sendo usados não para propagar a expansão do reino de Jesus, mas sendo usados para propagar a mentira do diabo, levar muitos a acreditarem que esta guerra cultural, na verdade, é um caminho sem volta. Você tem que ir para lá mesmo, tem que ir para lá mesmo. Meu irmão, quando você pensa numa escatologia derrotista, para que é que eu vou lutar se daqui a pouco o anticristo se levanta, nós vamos passar por grande tribulação e etc e tal? Deixa eu te falar uma coisa, acredite no que eu vou te falar aqui, a história não termina com a derrota da igreja. Você e eu somos chamados, o que eu enxergo na palavra de Deus é que você e eu somos chamados para pregarmos a verdade. E a verdade fala do triunfo de Jesus e a igreja triunfa com Jesus. Então você e eu não podemos nos calar. Tudo aquilo que se levanta para de alguma forma tentar amordaçar a igreja, meu irmão, isso é estratégia do inferno, como a gente enxerga na história da humanidade. O diabo é tão astuto que vai tentar te convencer a sair do centro da vontade de Deus para ir para qualquer outro lugar. Você viu que louco? Nós vamos te conduzir para uma terra que mana leite e mel como essa. Meu irmão, é exatamente isso que o diabo faz quando quer tirar a igreja do lugar dela. Escuta aqui o que eu vou te falar, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Eu disse alguns domingos atrás, não é ateu, irmão, que vai me ensinar como que eu devo adorar o meu Deus. Porque o que a gente está vendo é exatamente isso. É um povo ateu, um povo descrente, um povo que zomba da fé. E é esse povo que está querendo botar limite, é esse povo que está querendo dizer como eu devo cultuar e adorar o meu Senhor. Não. Quem determina como devo adorá-lo é Ele. Ele é o meu Senhor. E o jeito que ele falou que eu devo adorá-lo é o jeito que nós vamos adorá-lo. Porque Paulo, Silas, mesmo concorrentes, costas ardendo de chibata, meu irmão, não se permitiram ser influenciados na forma de adorar a Deus. Era meia-noite, eles estavam amarrados com as costas, tendo levado açoites e adoravam. A igreja não pode parar, porque a gente vê a estratégia do diabo em tentar nos tirar de onde nós estamos, para um outro lugar, onde ele está dizendo, vai ser tão lindo quanto. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que Deus prometeu para o povo de Israel?
Deus prometeu assim: conduzirei vocês a uma terra que mana leite e mel. Perfeito. A pergunta que eu faço agora é: onde eles estavam aqui, nesse texto que eu estou? Eles estavam numa terra que mana leite e mel. E o que o diabo quer fazer? Vou levar vocês para uma outra terra. Como essa? É o que o diabo quer fazer com a igreja. Acredita na minha mentira. Acredita na minha influência, que eu vou levar vocês para um outro lugar como esse. Mas para uma situação muito melhor aqui para você, capeta. Vá para o quinto dos infernos. Que o diabo e seus demônios sejam repreendidos, suas estratégias e suas artimanhas malignas caiam por terra em o nome do Senhor dos Exércitos. Seus blefes, suas mentiras ardis sejam destruídas, sejam desnudadas em nome do Senhor Jesus. Quinto e último, Satanás, ele vai sempre oferecer esta saída maravilhosa, esta saída tão atraente. E a gente vê que muitos estão se permitindo trilhar, caminhar por estes caminhos. Cuidado, já não são poucos aqueles que foram e já estão voltando. Quando o diabo diz para você: vou te levar para um outro lugar que mana leite e mel igual, é muito melhor, você vai estar surfando na onda, você vai estar dentro da crista, da guerra cultural, você vai estar do lado do time que está falando, você levanta suas mãozinhas com o punho cerrado, e vocês, Tem uma turma que já está voltando, dizendo: eu quero Jesus. O triste é que é quase impossível você retornar sem cicatrizes, quando não, estas feridas estão abertas. Mas é uma boa notícia: volta, o Senhor tem bálsamo para jogar na ferida. O Senhor, aquele que está ali com os braços abertos, esperando o pródigo retornar. Volte, nós estamos aqui, precisamos de você. Mas melhor do que voltar é nunca ter ido, é permanecer. Como combato estas mentiras? Como discernir tanta conversa na internet, na televisão, que saber o que está certo e o que está errado? Em primeiro lugar, se humilhe diante do Senhor, foi o que o Ezequias fez. Porque meu irmão, o Ezequias no primeiro momento acreditou na mentira. O Ezequias no primeiro momento ele pega o que tinha de ouro, prata, ele vende inclusive o que estava no templo, que não pertencia a ele, pertencia ao Senhor. Ele vende tudo aquilo para poder fazer aliança com o rei da Síria. E quando ele faz essa aliança, o rei da Síria fala: agora te peguei. Porque a única chance que você tinha era usar esse ouro para comprar apoio do Egito, mas agora você não tem nada, porque todo o teu dinheiro está comigo e eu te enganei. Porque é isso que o diabo faz. Aí o que o Ezequias faz? Não tem dinheiro, não tem nada, morri. Não, meu irmão, o Ezequias se lembra, porque por 14 anos ele estava reinando e estava vendo a mão do Senhor. Quando ele obedecia o Senhor e promovendo avivamento na nação, ele viu a mão de Deus. Ele então se lembra e fala: Deus, não deveria ter feito acordo nenhum com Senaqueribe. E aí, meu irmão, ele se humilha diante do Senhor. Capítulo 19, verso 1 diz: ao ouvir o relato do rei, ao ouvir o relato dos acusadores, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Não importa em qual situação você esteja, mesmo que você tenha errado, é só você se humilhar diante de Deus. Deus vai esperar você se humilhar para começar a agir em seu favor hoje. Como é que a gente vai combater as mentiras, os blefes? Nos humilhando diante daquele que é a verdade. Deus não tem a verdade, irmão, você tem que entender isso. Porque tem gente que fala assim: quem é que está falando a verdade? Pelo amor de Deus, irmão, o diabo é a mentira, Deus é a verdade. Deus não tem a verdade, Deus é a verdade. Segundo lugar de fortalecimento é na casa de Deus, na companhia dos seus irmãos. A Bíblia diz que ele entrou no templo do Senhor, ali no versículo 1. E a gente vê essa estratégia do diabo tentando esvaziar as igrejas. Mas você está aí em casa me ouvindo agora, você está reunindo a sua família, você é a igreja. Você não vai se calar, você não vai se curvar diante desses blefes. Você, em nome de Jesus, vai fortalecer essa intimidade
Porque nós temos hoje ferramentas que nos auxiliam, os nossos grupos, nossas células, e a igreja vai continuar avançando. Precisamos uns dos outros. Talvez não podemos nos abraçar, temos que usar as máscaras, mas nós podemos ligar, nós podemos conversar, e você não pode perder, meu irmão, este fortalecimento que encontramos no corpo de Cristo. Diga amém. A terceira forma de você vencer esta guerra cultural e os blefes de Satanás é ouvindo a orientação daquele que é a verdade, que é a orientação de Deus. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías e este lhes diz: ó, que Isaías, que é o profeta de Deus, ele responde, é a boca de Deus respondendo para Ezequias, o rei: diga a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias dos servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e ele é quem vai morrer à espada. Uou! Aleluia! O condenado dessa história é o próprio diabo, irmão. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele já foi vencido ao terceiro dia, quando o túmulo ficou vazio. Jesus ressuscitou. Quarta dica, quarto direcionamento que eu te dou nessa manhã para vencer o blefe, para ser vitorioso nessa guerra cultural: reafirme sua fé e confiança em Deus. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus em que você confia os engane. Isso aqui é o que a mentira está dizendo, é o que o acusador está dizendo, ali 19, verso 10. Mas eu quero ler para você o verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros, a leu, então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou de todas estas nações e seus territórios no deserto, transformou tudo isso num deserto. Atiraram os deuses deles no fogo, destruíram. Mas eles não eram deuses, eram apenas madeira, pedra, moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Então reafirme sua confiança no Senhor. Para de ficar chorando, prostrado, para de ficar deprimido, para de ficar com medo. E reafirme a sua confiança no Deus que criou os céus e a terra. Declare palavras proféticas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a sua saúde. Pare de acreditar nas mentiras, nas ofensas do inferno, e permita que essa verdade tome conta do teu interior, porque do teu interior fluirão rios de água viva. Foi o que Ezequias fez. Ele se nega a cair nessa mentira, a acreditar nessa mentira. E por fim, irmão, para a gente concluir essa meditação deste domingo, é só você aguardar e celebrar a vitória, aleluia, porque é Deus quem vai te dar a vitória. A vitória não é você, irmão, quem a gera, porque Deus já gerou a vitória. Você apenas faz parte do triunfo. Nós com Jesus, quem venceu? Jesus venceu. Quem morreu? Jesus morreu e venceu a morte. Você não tem, meu irmão, que morrer para ter vida eterna. Jesus já morreu. Você é chamado para participar do triunfo, da comemoração. É igual na Copa do Mundo. A galera fica meses enfurnada numa concentração, eles têm alimentação balanceada, tem que acordar cedo, tem que fazer exercício, eles têm os jogos, precisam vencer os jogos, eles ganham o campeonato, mas o triunfo é quando eles retornam ao país com a taça na mão e a multidão celebra. Esse é o triunfo. A igreja é chamada para triunfar, porque Jesus já venceu. Se Jesus já venceu, pastor, por que é que a gente tem tanto problema? Porque está acreditando no blefe. Quem acredita no blefe, permite que o blefe tome conta do coração. Quando você permite que a mentira, e o pai da mentira é o diabo, tome conta do seu coração, você vai sofrer.
Quando você ouve, enxerga uma mentira e você está na verdade, tomado pela verdade, nos braços da verdade, você olha para a mentira e ri da mentira. Sabe o que me vem à mente? Sabe quando você pega o filho com a mão na botija? Sabe quando você deixou aquela sobremesa na geladeira, falou, ninguém mexe, e aí você deu a ordem, aí você abre a geladeira, o pudim está lá, cutucado. Aí você não foi, o marido não foi, você só tem um filho. Ele tem 4 aninhos, já sabe abrir a geladeira. Você sabe, ninguém entrou na casa, você sabe que foi ele. Aí você chega nele, ele está lá na sala com aquela cara de culpado, escrito, fui eu. Ele está com a roupa manchada de pudim. Ele tem pudim no canto da boca. Aí você fala, você mexeu no pudim? Ele diz, não. O que você faz dessa mentira? Você ri. Diabo, a gente ri das tuas mentiras, porque elas já foram todas desnudadas. Você é derrotado. Nós rimos das suas mentiras, porque nós acreditamos na verdade. Nós acreditamos no verbo da vida, nós acreditamos no Filho de Deus, nós acreditamos no Alfa e o Ômega, nós acreditamos naquele que é o Cordeiro de Deus, nós acreditamos naquele que venceu a morte, nós acreditamos naquele que está à destra de Deus, sentado no seu alto e sublime trono e que reina para todo sempre, amém. Nós acreditamos naquele cujos 24 anciãos depositaram suas coroas em adoração diante dele. Nós adoramos o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós rimos das suas mentiras. Eu celebro a vitória. Foi o que Ezequias fez. E para a gente ganhar tempo aqui, eu não vou ler, mas se você acompanhar dos versículos 32 ao versículo 37, você vai ver, meu irmão, que o milagre acontece. Um milagre acontece, a nação celebra o livramento que Deus faz numa noite, irmão. Numa noite, o anjo de Deus passa e extermina aqueles que estavam sitiando o povo de Deus. E assim como Deus diz pela boca do profeta Isaías, o rei da Síria, ele toma a decisão de voltar, e lá, os próprios filhos, quando vão adorar no templo do Deus deles, é assassinado pelos 2 filhos. Acredite nas verdades que Deus já declarou a seu respeito. Você é mais que vencedor. Não, a história não termina com o Covid-19 vencendo, irmão. Não, a história não termina, não interessa o que disseram para você. Fique com o que a verdade lhe diz. Você está preocupado com fake news? O máximo que pode acontecer foi o que aconteceu com Paulo, com Silas. Você pode ser preso, pode dar uma chibata. Os direitos humanos funcionam só para bandido. Gente de bem que a gente está vendo ser presa aí, não funciona muito não. Mas talvez, um safanão, umas bordoadas. Podem tirar a tua vida? Até podem. Tem uma teologia que diz que quem é do Senhor não passa por dias difíceis. Está na contramão do que Jesus disse. Jesus falou para ter bom ânimo, que a gente ia ter dia difícil. Mas quando os dias difíceis vêm, Jesus falou, tem de bom ânimo. Tem gente que fala assim, pastor, como é que você pode ficar tão assim, positivo, diante de tudo que você está vendo e assistindo? Porque Jesus mandou ficar positivo. Aí eu escolho quem que eu quero obedecer. Se a minha alma, que quer ser influenciada pelas mentiras e pelos blefes, ou se eu fortaleço meu espírito com as promessas da verdade, porque Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci. E se Jesus venceu, eu venci com ele. Que eu já tomei a decisão há muitos anos de entregar minha vida para ele. E eu quero fazer esse desafio para você. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Vem fazer parte do time vencedor. Nessa guerra cultural, deixa eu te dizer uma coisa. A gente chama de guerra por conta de uma nomenclatura. Mas não é guerra aquilo que já foi vencido. Escolha a parte do time vencedor. Escolha. Seja um discípulo de Jesus. Deixe Jesus transformar sua vida, trazer ânimo ao seu coração.
Amém? Coloque-se em pé onde você está na sua casa. Eu quero orar por você agora. Se você está tomando essa decisão hoje de reconciliar-se com Jesus, de entregar sua vida a Jesus, agora está sendo colocado no chat, se você está tendo acesso ao chat aí no YouTube, um QR Code, um link para você acessar, colocar seu nome. Nós queremos entrar em contato contigo, abençoar sua vida e compartilhar as verdades de Deus, para que todos os blefes, de uma forma definitiva, caiam por terra na sua vida. As mentiras de que você não vai conseguir, as mentiras de que você é o que aconteceu no passado. Não, você não é o trauma que sofreu no passado. Você é o que Jesus já declarou a seu respeito no futuro. Ele diz que você com Ele é mais que vencedor. Não, você não está esperando dias piores, porque Jesus falou que com Ele temos uma vida abundante. Não, você não precisa dormir com medo, terror noturno, medo de visão, medo de vulto, medo de demônio, porque Ele é a luz do mundo. E a Bíblia fala que o que teme a Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor e os livra. Quem tem que ter medo nessa história é o diabo e não você. Se você anda com medo de demônio, se você anda com medo da noite, se você anda com terror noturno, deixa eu te falar uma coisa, você precisa escolher a verdade. Quando olhamos para a história daquele endemoniado da região de Gadara, quando os demônios, que era uma legião, que estavam no corpo daquele homem, quando eles olham para Jesus, a Bíblia fala que eles tremeram. Então não é para você tremer de medo do diabo, do demônio. Isso é blefe. Quem treme é o demônio quando enxerga a luz de Deus que está dentro de você. Quem treme é Satanás quando vê você firmado na rocha que é Cristo. Os demônios estremecem quando olham para o Espírito Santo que te selou, habita em você, sussurrando no teu espírito verdades, promessas e orientações para viver tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. A palavra de Deus diz em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Farei com que Senaqueribe volte, colocarei meu anzol no teu nariz, e pelo caminho que vieste retornará. Os mesmos demônios que se levantaram contra a tua vida, contra a tua família, deixa eu te falar uma coisa: sujeite-se a Jesus, entregue-se a Jesus, ande com Jesus, e por onde vieram, retornarão. Meu Deus. Esteja com Jesus e comece a rir dos blefes. Ouça essa canção. Você tem muito para meditar. Você tem muito para poder pensar. Mas, por favor, ouça o meu conselho, não demore para posicionar-se. Posicione-se hoje. Posicione-se agora. Enquanto você ouve essa canção, coloca o teu nome aí no chat, peça oração. Entra nesse QR Code, manda o seu nome, reconcilie-se e volta para Jesus. Fique com a verdade. Para de ficar com medo de fake news. Para de ficar essa guerra cultural. Com Cristo você já venceu, irmão. Deixa essa verdade tomar conta, essa paz tomar conta do teu coração, em nome de Jesus. Aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero orar por você, em seguida eles vão continuar essa canção. Deixa eu vir aqui para ficar mais claro aí no vídeo, aqui, fica melhor, pronto. Você vai poder adorar a Deus ainda com essa canção, mas eu quero já orar por você, onde você está agora. Renda-se à verdade, renda-se a Jesus.
Pai, eu abençoo estas vidas que me acompanham pela internet ou estão assistindo ou ouvindo esta mensagem. Que o Senhor intervenha, assim como interviu na vida do rei Ezequias e da nação de Israel, porque estão neste momento se humilhando diante do Senhor, reconhecendo diante do Senhor e afirmando em seus corações que Jesus é o teu Filho, veio em carne, habitou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e reina para todo sempre à tua destra. Senhor, em nome de Jesus, sela-os com o teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, venha e transforma essa história. Acabe agora o terror, o medo, a angústia, e que uma paz que excede todo entendimento tome conta do seu coração neste momento. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e para sempre. Amém. Não se esqueça, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amo vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por você ter assistido esta mensagem, este vídeo. Se abençoa a sua vida, peço para você compartilhar com quem que você ama, com alguém que você queira também abençoar. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e você é meu convidado para vir assistir um dos nossos cultos aqui em Araçatuba, na sede, ou em uma das nossas extensões. Ou também assistir ao vivo aqui em nosso canal. Aos domingos e durante a semana nós temos várias celebrações que vai abençoar a sua vida. Até a próxima.